A holding familiar vai botar dinheiro no bolso do seu cliente. Ele vai ganhar mais com a holding familiar do que aquilo que ele gastou para fazer a holding. Olha só que louco que é isso. Mais ainda, é mais que louco, é um negócio meio de Volta para o Futuro. Olha só, lembra lá do De Volta para o Futuro, do Marty McFly e do Dr. Brown? Então, que o Dr. Brown volta no futuro com um carro que, pô, caramba, não gasta gasolina, que é movido a lixo. Olha isso, movido a lixo, e o cara não paga nada pela gasolina. É quase isso, só que melhor. Aqui é como se o nosso carro fosse movido a água e ainda gerasse ouro. Imagina só se você tivesse o poder, não é de vender um carro novo para as pessoas, mas pegar o carro que ela tem hoje e falar assim, vamos parar de fazer seu carro parar de gastar gasolina, vamos botar água dentro dele e a partir de agora no escapamento vai sair ouro. E aí, você acha que você teria dificuldade de vender esse serviço para algum cliente? Então, meu amigo advogado, você não perde por esperar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse nosso quadro que nós criamos aqui no canal, que é a Jornada Nível Ouro, que ajuda os colegas a chegar no nível ouro, a chegar nesse faturamento de R$35 mil por mês, trabalhando com holding familiar. E eu tenho aqui o privilégio de dividir aqui a mesa, a bancada, o bate-papo com o Dr. Elaine Montenegro. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O privilégio é todo meu de dividir esse episódio com o professor Márcio Carvalho de Sá e com você, que é advogado de elite. Mas, se você não sabe se é ou não advogado de elite, eu já vou explicando. O advogado de elite é aquele advogado, aquele profissional que acompanha o nosso canal e que está inscrito aqui no canal para seguir todas as informações, todos os vídeos que falamos sobre holding familiar. Se você ainda não é advogado de elite, não deixa para depois. Para tudo agora, faz a sua inscrição aqui no canal. E a gente vai começar esse episódio de hoje dizendo como que os nossos clientes podem fazer dinheiro com o sistema de holding familiar. E mais do que isso, se você ficar aqui até o final, você vai sair daqui com um plano mesmo, um plano de ação que você vai poder ter um caminho para gerar muito dinheiro para o seu escritório, dinheiro para a sua advocacia, ajudando as pessoas a lucrarem muito com isso, ajudando clientes a ganharem muito dinheiro com isso. Beleza? Vamos nessa, doutora Elaine? Vamos nessa. E como é que os nossos colegas vão fazer com que os nossos clientes ganhem dinheiro com o sistema de holding familiar? Bom, vamos começar, então, da seguinte maneira, Elaine. Vamos direto ao ponto, vamos direto para a matemática, e aí a gente também dá a oportunidade para o pessoal falar assim, não gostei, ok? Não gostei, não segue. Legal. Agora, ao ver as contas, se você entender que faz sentido, fica até o final para saber como você vai levar isso para as pessoas. Nós tivemos um cliente que chegou no nosso escritório porque o filho dele tinha assistido nossos vídeos. Aí ele chega no nosso escritório, né, Elaine? Fala assim, porque eu vi lá os vídeos de vocês e tudo mais, estou preocupado com esse tal de inventário. Estou preocupado com esse negócio de inventário, não quero que a minha família passe por isso. A gente tem 5 imóveis, são os imóveis com os valores razoáveis e acho que a gente vai gastar muito dinheiro com imposto e tudo mais, tá? Um dia e tudo. A gente quer conversar sobre a possibilidade de fazer uma holding familiar. Legal, marcamos a sessão de viabilidade, fizemos a sessão de viabilidade, na sessão de viabilidade já abrimos um sorriso de orelha a orelha, porque ali a gente já percebeu que a holding deles ia custar mais barato do que eles iam ganhar por ano. A cada giro de um ano eles iam ganhar mais do que pagaram pela holding. E a gente já sabia que ele não só ia avançar para o croquis, ia avançar para fazer a holding, como ia ficar muito feliz com isso, né? E aí, dito e feito, apresentamos o croquis, e no croquis estrutural dessa família nós apresentamos as contas. Foi quando a gente, ali os olhos arregalaram, porque eles atiraram no que viram e acertaram o que não viram. Eles buscaram a holding por causa de inventário, e hoje eles ganham mais dinheiro do que eles ganhavam antes. E repito, Elaine, eles não economizam mais agora.
Eles ganham mais dinheiro. Vamos mostrar como é que isso funciona com os números que estavam envolvidos. É lógico que eu não vou falar nome, tá, Elaine? Fica tranquila. Não vou falar nome dos clientes. Vou mandar um beijo pra... Não, brincadeira. Depois eu mando um beijo pra ela, ela vai saber que eu tô falando dela. Mas vamos lá. Essa família, eu tô falando da mãe, né? Ela, quando tá apresentando pra mim, quem chega a nós foi o menino da minha idade. Da sua idade. Da minha idade. Mas é um menino, lógico, sou um menino. E chega para nós, apresenta lá o problema e fala assim, olha, nós temos 5 imóveis. Primeiro, a casa que meus pais moram. Ok? A casa que o casal mora. Segundo, um apartamento que eles compraram para esse filho, que também estava no nome do casal. Legal, até aí tudo bem. E a gente tem 3 imóveis que estão alugados. E eu, tá, beleza, me conta aí que 3 imóveis são esses. Veja, nós temos clientes que chegam até nós, porque o cara tem 40, 50 imóveis. Tem alguns clientes assim. E tem cliente que chega assim, nessa casa, 1 imóvel alugado, 2, 3, e para mim esse é só mais um caso de uma quantidade assim um pouco menor. E aí ele me conta a situação desses 3 imóveis. Os 3 imóveis eram imóveis comerciais, alugados para pessoas jurídicas. O primeiro deles era um escritório, ok? Uma sala. Uma sala que estava alugada por R$4.000. R$4.000. O segundo era uma loja em que funcionava um restaurante, nem era um restaurante grande, era um restaurante desses de centro empresarial que serve almoço, principalmente almoço e tal, lá na Barra da Tijuca também. E aí, se eu não me engano, era isso mesmo, R$12.000 o valor do aluguel, R$12.000. E tinha um imóvel que era um pouco maior, né, um imóvel maior, que era estava alugado para uma concessionária de automóveis também lá na Barra da Tijuca. Tá? E aí, beleza. Esse imóvel, já um pouco maior, ele era alugado por R$25.000. Agora, ele acompanha comigo o total dessas locações. De locações, de aluguéis, dava R$41.000. R$41.000. Portanto, quanto essa família ganhava por mês? Fala pra mim, o que você acha? 41? Não era 41. Pessoas jurídicas, inclusive, eles retinham na fonte o imposto de renda desses aluguéis. Moral da história, o que era para ser 41 chegava no bolso deles um pouquinho menos de 30 mil. Um pouquinho menos de 30 mil, porque era descontado 27,5% de imposto de renda. Pessoa física. E aí, isso dava R$11.000 por mês que eles estavam pagando, estava saindo do bolso deles, pagando de imposto de renda. 11 mil por mês. E quando a gente vê por ano, isso dá R$132.000 por ano. Dava um pouquinho mais, estou arredondando a conta. R$132.000 por ano. O que acontece? Fizemos a holding para essa família. E ao fazer a holding para essa família, nós levamos os imóveis para dentro do que a gente chama de célula operacional de locação. E aí essa célula operacional de locação passou a fazer essas locações. E aí depois a gente fala um pouquinho aqui, entendeu? A gente conversa um pouco mais sobre célula operacional de locação, como é que isso faz e tal, se for do interesse das pessoas. E ao realizar essa célula operacional de locação, nós enquadramos essa empresa no lucro presumido, ok? No lucro presumido. E ela passou a pagar muito mais do que imposto de renda. Olha só, a pessoa física pagava só imposto de renda, 27,5%. Mas era só imposto de renda. Então não vou montar uma pessoa jurídica não, porque é muita coisa, né? Pô, a pessoa jurídica teve que pagar, eles tinham que pagar, olha só isso. Eles não tinham funcionário, nada disso e tal. Então eles tinham que pagar imposto de renda, eles tinham que pagar o adicional de imposto de renda, eles tinham que pagar CSLL, eles tinham que pagar PIS e COFINS. Nossa, mas depois tudo, como que ele ainda ganhava dinheiro? Pois é, mais paga dinheiro, muito assim. mais impostos, né? Mas a carga tributária era muito menor na pessoa jurídica.
Muito menor. Ficava em torno, o somatório ficava em torno de 11%. Moral da história, essa família saiu de 27,5% para 11%. Uhul! Que economia! Não era economia. Não era economia. Gente, lidar com essas famílias, lidar com essa realidade, não é para com esse troço de achar que está lidando com papel, lidando com uma certidão de imóveis, está lidando com números. Não! Cara, o advogado precisa perceber isso, Lani, de uma vez por todas. O cara que é advogado de elite, ele precisa começar a entender isso. Não está lidando com certidão. Ele não está lidando com uma escritura. Ele está lidando com cada gota de suor que escorreu da testa de uma família a vida inteira de trabalho. Ele não está lidando com números. Sabe com o que ele está lidando? Ele está lidando com o sustento da família. Ele está lidando com a classe social da família, com a realidade econômica daquela família, com a capacidade de compra daquela família. A capacidade de compra que às vezes contrata um funcionário, que às vezes contrata uma empregada doméstica, que compra um carro melhor. Uma capacidade de compra que que tem interferência até na economia. Quando você pensa em mais e mais pessoas fazendo isso, como é hoje o caso, o time Holding Brasil, só nos últimos 2 anos, Elaine, a gente tem essa conta, mais de 25 mil famílias já foram ajudadas pelo trabalho dos membros do time Holding Brasil. Nos últimos 2 anos. Isso é assustador. Isso é impressionante. E essa família, nesse caso em especial, olha isso. Não é que reduziu de 11 mil por mês para 4.500 por mês. Porque essa foi a redução. Os 27,5% para 11%, eles deixaram de arrecadar 11 mil por mês para arrecadar 4.500. E aí, Elaine, essa diferença de 4.500 mudava um patamar onde eles pagavam por ano 132 mil reais e passaram a pagar todo ano, no somatório do ano, 54 mil. Eu não sei se você fez a conta. A diferença entre o que eles pagavam e o que eles passaram a pagar por ano foi de 78 mil reais. Doutora Elaine Montenegro, você lembra quanto foi de honorários que nós cobramos para fazer essa holding? Foi em torno de 50 mil. 50 mil reais foi o que custou para fazer a holding dessa família. 50 mil. Cara, os caras pagaram, eles passaram a botar no bolso mais 78 mil reais. Ah, se liga! Eles não economizaram 78 mil por ano. Eles não estão economizando. Ah, antes eles pagavam 132, agora pagam 54. Eles estão economizando. Não! Era imposto de renda retido na fonte. Na fonte. Eles deixaram de ter arrancados do bolso deles menos 78 mil reais todo ano. Uma holding que custou 50 mil reais para fazer. Esse valor sequer passava pelo patrimônio deles antes de ser pago o imposto. Era retido direto. Ele não podia nem aproveitar o valor do imposto, investir e depois pagar o imposto. Não tinha. Era direto tomado dele. Ou seja, essa holding familiar dessa família fez com que eles ganhassem quase 80 mil por ano. Quase 80 mil por ano. E aí eu não vou nem fazer conta. Porque imagina só, vamos somar isso para 10 anos. Cara, a cada 10 anos, Elaine, é um patrimônio, é um imóvel novo. A cada 10 anos é um imóvel novo de um alto valor. Se for um imóvel, por exemplo, como uma sala, a cada 5 anos é uma sala nova. Ou seja, o sistema fez com que essa família não só preservasse o patrimônio para sempre, por causa da institucionalização do patrimônio da família, como além esses bens durarem para sempre e jamais se perderem com o inventário, eles agora crescem. Porque o próprio sistema deles faz com que o patrimônio dessa família cresça. Cara, que incrível isso. Que incrível. Eu rezo para que eles tenham a inteligência de colocar esses novos bens que vão surgir também para rentabilizar desse jeito, porque só vai fortalecer cada vez mais o patrimônio dessa família. Eu não tenho dúvida de que a família vai seguir esse caminho, porque uma vez tomada essa decisão, uma vez que a família passa a se valer do sistema de holding familiar, é uma mudança de paradigma. Dali para frente, todo o patrimônio vai ser constituído através do próprio sistema de holding. A gente tem que levar em consideração uma coisa também.
A gente sabe que a integralização do patrimônio dos imóveis no capital social tem a imunidade do ITBI. Se tem a imunidade do ITBI, como que pode essa célula cofre, essa família, utilizar a locação desses imóveis? Aí que tá, Elaine. Olha só, nós dois falamos de coisas distintas. Você falou em célula cofre. E tá ali. Os bens hoje pertencem à célula cofre. Mas eu não falei célula cofre. Se você voltar no vídeo aqui, você vai ver. Eu falei de célula operacional de locação. E foi isso que nós organizamos. Vamos explicar para o pessoal, para eles poderem entender. Para você, advogado de elite, vamos lá. Deixa eu te explicar. O artigo 156 da Constituição Federal, tá? Ele é o artigo que institui os impostos municipais. Aqueles impostos que poderão ser criados, instituídos e cobrados pelos municípios. Ok? E tá lá no inciso 1, se eu não me engano, é IPTU. O inciso 2 é o ITBI. Beleza? É o ITBI. Quando a gente pega o patrimônio dessa família, pegou esses 5 imóveis e levou para dentro da empresa, esse ato, em tese, iria ter incidência de ITBI. Só que a gente conseguiu fazer sem incidência de ITBI, tudo bonitinho. Por quê? Porque este é um ato que tem imunidade do ITBI. Por que é um ato que tem imunidade do ITBI? Porque o Estado está dando uma moralzinha, uma benesse, uma graça? Não. Porque é uma política de Estado, o desejo que as pessoas peguem seus bens e coloquem dentro de pessoa jurídica, porque pessoa jurídica gira a economia. Beleza? Para garantir que isso aconteça, não adianta nada o Estado gritar aos 4 ventos e falar assim, gente, botem seus bens aí em nome de pessoa jurídica. Façam isso porque vai ser muito bom para o bem de todos. Beleza, mas se eu fizer isso, eu vou ter que pagar ITBI. Por quê? No momento que eu levo um imóvel para dentro de uma empresa, esse imóvel, a empresa não está me pagando nada. Beleza? Ela não está me comprando. Mas essa aquisição feita pela empresa é uma aquisição onerosa. Por quê? Porque a empresa tem um ônus. Se essa empresa ela der lucro, ela tem que me dar esse lucro, eu que sou sócio. Se essa empresa for dissolvida, ela tem que me dar esse patrimônio, eu que sou sócio. Então essa transferência que eu estou fazendo não é a título gratuito, não é uma doação. Ok? Ela é uma transferência a título oneroso, tem um ônus para a empresa. A empresa tem um ônus com essa aquisição. Então veja, no momento em que eu passo esse imóvel onerosamente para dentro da empresa, em tese se diria ITBI. Mas o que o Estado faz, já que o Estado tem essa política de Estado, na hora que o Estado cria a Constituição Federal, fala assim, opa, peraí, aqui a gente tem que tomar um cuidado. Porque agora nós estamos falando de ITBI e tem aquele negócio lá porque nós queremos que as pessoas físicas levem imóvel para dentro da pessoa jurídica. Nós precisamos arrumar aqui a casa para que isso não signifique um embaraço para a pessoa física levar o seu bem para dentro da pessoa jurídica. E aí o que faz? Nasce a imunidade tributária do ITBI. Tirar o embaraço para que a política de Estado aconteça. Só que, olha só, Elaine. Lá no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, é onde está essa cláusula. E ela vai falar assim, ó, Elaine, ela vai falar assim, ó, o imposto previsto no inciso 2, é o texto do parágrafo 2º, aí vem o inciso 1, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Legal. Beleza? E aí ela separa em outro campo e fala assim, ó, nem sobre, e aí fala de outros atos além da formação de capital. E aí no final ela fala o seguinte, ó, salvo se nesses casos a empresa exercer atividade imobiliária. Então, tá tudo bem. Se eu levo o imóvel para dentro da empresa, eu posso exercer atividade imobiliária que eu não vou perder a imunidade do ITBI. Beleza? A ressalva da atividade imobiliária é só para os outros casos. Que outros casos são esses? Fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Nesses casos, a pessoa jurídica não pode fazer atividade imobiliária e se valer da imunidade. Porém, contudo, todavia, há coisa de uns, 15 anos atrás, ok?
você não tinha a figura da holding familiar sendo utilizada da maneira como a gente utiliza hoje, da maneira como a gente ensina hoje, da maneira como os colegas do time Holding Brasil implementam hoje, utilizadas para o planejamento patrimonial da família. Não tinha. Holding, em 2008, lá quando a gente fez a primeira vez que a gente fez, Elaine, holding naquele momento só servia para uma coisa: organização societária. A holding só tinha a finalidade de gerir negócios, beleza? E aí, naquela época, o único sistema que era usado de planejamento patrimonial eram as administradoras de bens próprios. E a finalidade das administradoras era essa que eu acabei de mostrar. Exatamente economizar impostos. Então, o que eles falavam? O que eles faziam? O que os contadores e advogados da época eles faziam? Eles faziam o seguinte: olha, meu amigo, você tem muitos imóveis. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma administradora de bens próprios e a gente faz o seguinte, passa a alugar através dessa administradora de bens próprios e você vai pagar menos imposto. Então, ninguém fazia isso para finalidade de organização patrimonial. Era só com a finalidade de pagar menos impostos. Ninguém fazia, por exemplo, para evitar inventário. Isso não existia naquela época. Não existia. Aliás, deixa no comentário. Se você sabe de alguém que já fazia isso, pode botar no comentário. Ah, eu já sei. E você vai ver pela quantidade de pessoas dizendo eu já sei, que não é que tinha. O que você conhece é a exceção para justificar a regra. Ok? Porque a regra era essa. Então, veja. A gente encontra esse cenário das administradoras de bens próprios. E aí, o que a gente viu acontecer? 2010... Entre 2010 e 2012, talvez, a gente viu isso muito acontecer. Um monte de administradoras de bens próprios tomando cacetada dos municípios. Cobrando o ITBI que não era para ser devido naquela época para eles. E estavam cobrando dos municípios. Ok? E aí, simplesmente, Elaine, parou. Ninguém mais passou a constituir administradoras de bens próprios, pelo menos não sem pagar ITBI. E a operação passou a ficar cara. Porque o cara, para economizar esse monte de imposto, de renda, ele tinha que já largar pagando ITBI. Aí passou a ficar caro. Passou a ficar caro. Então, começou a criar um óbice para isso acontecer. E aí o negócio esfriou. E até onde esfriou, Elaine? Esfriou até onde nós começamos a utilizar a holding, então, como forma de planejamento patrimonial da família. Enxergamos que ao constituir a holding você não podia exercer atividade imobiliária, só que o que aconteceu? A gente não quietou com isso. A gente não aceitou. Não é possível, tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução. E a solução que a gente encontrou para essas famílias foi exatamente essa. Criar uma outra pessoa jurídica, que é uma célula operacional de locação. Por quê? Porque a gente estudava lá, pelo livro do professor Silvio Capanema, né? A lei do inquilinato comentada, e o professor Silvio Capanema ensinava que a locação ela não é um ato próprio do proprietário. Ele não é um ato típico do proprietário. A locação é um ato típico do possuidor. Porque quando você aluga um imóvel, você mantém completamente intacto o direito de propriedade. A propriedade se mantém íntegra. O que você tem alteração é da posse. Você entrega a posse direta para o locatário. Então, o professor Silvio Capanema ensinava que a pessoa que tem a posse, mesmo que ela não seja o proprietário, ela pode alugar. E aí isso é pacífico no STJ, né? Pacífico, totalmente pacífico. Nós temos, inclusive, um vídeo aqui no nosso canal falando sobre esse tema. Boa, pode deixar um card aí, Vou pedir para deixar um card aqui para você, que é advogado de elite, acompanhar também e complementar os seus estudos. Boa, então acessa aqui em cima, o card na tela, para assistir esse vídeo. Então, o que a gente viu, a gente percebeu que era possível fazer. Peraí. Se a locação ela não é um ato próprio do proprietário, não é um ato típico do proprietário, se ela pode ser feita por um possuidor, vamos constituir então uma outra pessoa jurídica e a gente transfere a posse desse bem para essa pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica passa então a alugar esses imóveis. E nisso você cria a solução para aqueles casos práticos
em que antes se dizia, não, constitui o sistema de holding e espera passar o período 3 anos para depois alugar o imóvel. Isso não era solução. Porque, muito bem lembrado, Elaine, muito bem lembrado. Por quê? Porque a lei, o CTN, vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer assim, que essa atividade, ela tem que ser de locação, ela não pode ser uma atividade preponderante, leia-se, mais de 50% da receita operacional, para ser considerada atividade preponderante, nos 3 primeiros anos de constituição dessa célula cofre. Então, depois de 3 anos, poderia. Inclusive, a gente ouvia na época, pessoas até renomadas falavam, não, é só esperar 3 anos. Eu falei, peraí. Como é que eu vou virar para o meu cliente? E falar, espera aí, para de alugar. Pô, não dava. Então, a gente precisou construir uma solução que foi uma solução simples. Simples. É a típica caneta para escrever no espaço, né? A história da caneta para escrever no espaço. Que enquanto os americanos passaram lá gastando não sei quantos anos, 10 anos, não sei quantos bilhões de dólares para desenvolver uma caneta que escrevesse no espaço, porque depende da gravidade, para a tinta descer, os russos usaram o lápis. Então, o que a gente fez foi criar o lápis que escrevia no espaço. Uma célula operacional de locação. Mas aí tem alguns cuidados, né, Elaine, que a gente precisou cercar, né? O primeiro desses cuidados é com relação a um eventual balanço patrimonial consolidado. Nós somos advogados. Eu ensino profissionais de holding familiar, principalmente advogados. O time holding Brasil é, 90 e poucos % de advogados. Mas a gente tem uns contadores, Elaine, que, pelo amor de Deus, cara, os caras são de outro mundo. Eu não sei se é porque eles decidiram se jogar nesse meio de advogado, o que é. Mas os contadores que estão lá dentro do time Holding Brasil, os caras são de outro mundo. É só fera. Só gente muito grande. Eu risco a dizer que são os melhores. Eu arrisco a dizer que são os melhores. E se você está assistindo aqui, é contador, também é um dos melhores, já você vai estar dentro do time Holding Brasil, é inevitável. Mas, Elaine, e aí eles ensinam isso pra gente. Os contadores trazem esse ensinamento pra gente. Falam, cuidado. Por quê? Existe uma figura chamada balanço patrimonial consolidado. Onde quando uma empresa tem participação societária na outra, você tem necessariamente que fazer uma contabilidade conectada, mostrando um balanço que é como se fosse o conjunto interseção ou somatório dos 2 balanços. E aí, olha o problema. Se a gente faz uma célula operacional de locação, que a dona dela, que a dona das cotas, é a própria célula cofre, a célula cofre tem participação societária nessa, cria um problema. O problema a gente nunca viu acontecer, né? Mas é o que nós, dentro do time Holding Brasil, chamamos de 110% de proteção. A gente não espera ver o problema para depois tomar a decisão. Pô, isso aqui tem cheiro de problema. A gente vai lá e cria a solução. Então, tinha cheiro de problema, os contadores informaram isso pra gente. O que a gente fez? Não pode ter ligação societária entre essas duas. Então, seu Manuel é dono da célula cofre. Ao mesmo tempo, em paralelo, o seu Manuel tem uma outra empresa, que é a célula operacional de locação. Aí sim. Aí tá bonito. Isso não atrai a necessidade de ter balanço consolidado. E o problema do balanço consolidado era nunca aconteceu, mas se uma dessas prefeituras, porque afinal de contas são 5.565 cabeças diferentes no Brasil inteiro, ok? Cabeças que eu digo, multiplica isso aí por muitos procuradores em cada prefeitura. Entendeu? Mas 5.565 municípios pensando e agindo diferente no Brasil, a gente falou, não, peraí, tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque eles podem querer enxergar assim, não, peraí, se tem ligação entre uma e outra, e a receita de locação tá lá na coligada, peraí, vou puxar o balanço de tudo, vou enxergar a receita do troço todo e vou caçar aqui a imunidade de TBI da célula cofre. Não, para nós não podia ser assim. Então a gente cria essa figura da célula operacional de locação apartada, e com esse cuidado de não ter participação societária de uma na outra. Não é só esse o cuidado que a gente tem que tomar. Tem que ter uma atenção especial, um cuidado com relação ao imposto de renda também, né? Sim, esse é o outro cuidado. Por quê?
hoje, e é a história do 110%. Porque hoje, Elaine, não tem nenhum problema se a pessoa jurídica, a célula cofre, ela cede a posse gratuitamente para a célula operacional de locação. Não tem nenhum problema nisso. Absolutamente nenhum. Mas, na legislação do imposto de renda, no que diz respeito à pessoa física, se a pessoa física cede para outrem a posse de um bem imóvel, essa cessão gratuita, ela é passível de imposto de renda. Então, o que a gente falou? Pô, peraí. Cara, já existe uma lei para pessoa física desse troço. Para amanhã ou depois, essa Câmara dos Deputados maluca que nós temos aí, meter um Ctrl-C, Ctrl-V e fazer a mesma regra para a pessoa jurídica, não custa. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um instrumento onde a pessoa, a célula cofre, entrega para a célula operacional de locação a posse, ok? Essa entrega da posse, ela não é gratuita. Ah, tem que pagar? Não, não tem que pagar. Ela não é gratuita, ela é cercada de ônus, alguns ônus que aí, nos detalhes lá, a gente vai tratando lá dentro do Time Holding Brasil. Mas veja, a gente cerca com alguns ônus e a criação desses ônus tira a gratuidade dessa sessão e com isso a vida segue numa boa, sem risco de amanhã ou depois. Porque é o seguinte, hoje não tem essa lei. Se amanhã ou depois vier essa lei, dá tempo de eu sair correndo atrás de todos os meus clientes, tudo mais. Mas, cara, você imagina só, nós temos uma casa de 200, às vezes 300 clientes por ano de holding familiar. Imagina sair correndo atrás de um por um para falar, tem uma revisãozinha para fazer aqui. Não faz sentido. Quando bastava que a gente só tomasse 1 ou 2 cuidados para garantir que tudo funcionasse bonitinho. E para quem quiser saber, essa previsão de imposto de renda para a pessoa física, ela está no artigo 41, parágrafo 1º, lá do regulamento do imposto de renda, que é o decreto 9.580 de 2018. Essa informação dessa tributação do imposto de renda para esse tipo de cessão de posse, não é todo colega nosso que tem conhecimento. Você, então, compartilha esse vídeo com algum colega que trabalha com holding familiar, esse vídeo, para que ele também se torne um advogado de elite. Agora, afinal de contas, Márcio, qual é o plano? No começo do nosso vídeo, a gente falou de um plano. Qual é o plano? Eu quero dar aqui uma sugestão para quem está assistindo esse vídeo até agora, é uma espécie de prêmio, né? Por quê? A finalidade que nós estamos reunidos aqui é te ajudar a chegar no nível ouro. A gente não investe 1 minuto do nosso tempo ensinando profissionais técnicas de holding familiar só para você aprender. Não faz. Eu não sou professor. Eu sou um advogado que está professor. Eu sou um advogado, eu milito, eu atuo prestando um serviço privado para clientes. É isso que põe o pão na minha mesa, é isso que garante o sustento da minha família, é isso que garante o sustento das, sei lá, muitas dezenas de famílias que trabalham junto conosco, são nossos colaboradores. Então, veja, para eu fazer esse esforço de estar aqui ensinando, só faz sentido ensinar se for para você trabalhar com holding familiar. E só trabalhar é muito pouco, né? Se for para te ajudar a chegar no nível ouro. Porque nível ouro, o cara quando passa a ganhar 35 mil reais por mês, ele muda de classe social, ele muda de vida. É outra vida. É uma vida que você não consegue imaginar como é que é. É diferente, a vida é diferente. Ok? O céu tem outra cor. A tua percepção do céu, da cor do céu muda. De verdade. E como muda. Então, o esforço que a gente faz aqui é esse. Então, só ensinar essa técnica é pouco. Então, você que está aqui até agora, eu quero te dar um plano de ação para isso. Por quê? A gente tem isso como hábito, né, Elaine? Como hábito. A gente, por exemplo, nós temos um treinamento, que é o Holding Masters, que a gente sabe que não é um valor pequeno. Na minha opinião, ele é muito barato, né? Porque se a gente pega na mão do cara, para levar o cara a ganhar 35 mil por mês, pô, e cobra o que a gente cobra lá, sei lá, não sei quanto é que foi a última turma, não sei se foi 12 ou 15 mil reais,
Isso é barato, considerando que o cara vai sair dali para ganhar 35 mil por mês. Mas também não é um valor pequeno, né? Então a gente acaba tendo uma forma de ajudar os colegas aqui no conteúdo gratuito que a gente entrega, ele já conseguir gerar dinheiro, para amanhã ou depois ele poder entrar no nosso treinamento. Então isso é lindo. Isso é lindo. Se o meu objetivo é te ensinar a trabalhar, isso para mim é o melhor dos mundos. É melhor que eu te ajude a ganhar dinheiro e depois você entra no nosso treinamento para ganhar mais dinheiro ainda. Legal. E nesse sentido, qual é o plano? Às vezes o plano parece óbvio, mas alguém precisa te dizer o óbvio. Precisa te dar ideias que são óbvias. Porque senão as ideias não nascem. Então o que parece óbvio para mim, para você, talvez não seja para o coleguinha. Então vamos lá, o que eu quero que você faça a partir de agora? Primeiro, eu quero que você, o mais óbvio de tudo, pegue todas as pessoas do seu relacionamento pessoal que você sabe que exerce locações, que tem bens imóveis e exerce locações. Deixa eu falar uma coisa. Se você quiser se servir desta pessoa, ou seja, se você quiser fazer com que essa pessoa te pague para isso, o melhor jeito de você se servir dessa pessoa é começar servindo a esta pessoa. Acredita nisso, faz muito sentido. Esta pessoa, não é que seria bom para ela ter uma holding familiar. Esta pessoa, ela precisa ter uma holding familiar. Só que ela não assistiu isso aqui. Ela não sabe o que você sabe agora. Para você, tudo que você assistiu até agora é algo que, de alguma forma, criou uma mudança na sua vida. Por quê? Porque a pessoa que você era antes de começar esse vídeo e a pessoa que você está agora é outra diferente. É uma pessoa que agora tem uma informação que pode gerar uma baita transformação na vida de outra pessoa, ok? E essa transformação, ela tem preço. Ela tem preço. O nome dessa transformação é holding familiar e ela tem preço. E você pode ser muito bem remunerado por ter gerado essa grande transformação na vida dessa pessoa. Então, primeiro passo, liste todo mundo que é do seu ciclo pessoal, que exerça locações de imóveis. Não importa se a pessoa tem um imóvel ou 101. Não importa. Não importa se o imóvel dela é de 10 mil ou de 10 milhões. Não importa. Não importa. Se ela tem pelo menos um imóvel, ela precisa ter holding familiar. Se ela tem pelo menos um imóvel alugado, ela precisa ao cubo. E aí, veja, listou essas pessoas, o que eu quero que você fale para elas. E aí vem a parte que não tem nada de óbvio. Não tem nada de óbvio. Se você virar para essa pessoa e falar assim, quero conversar com você sobre holding familiar, você já ouviu falar sobre holding familiar? Quero conversar com você sobre holding familiar. A tendência é que essa pessoa trave o nariz, ok? Não goste do que você está dizendo. Ah, não, tudo mais. Ou, quem sabe, vai te ouvir por educação, por gostar de você. Afinal de contas, eu pedi que você listasse pessoas do seu ciclo de relacionamento pessoal. Então, talvez essas pessoas vão te ouvir por educação. E das que vão ouvir por educação, sabendo que você está ali para vender algo para elas, talvez, eventualmente, uma ou outra acabe te contratando. Talvez. Mas a tendência é que até nenhuma faça isso. E aí a melhor dica que eu tenho para você é a que não tem nada de óbvio. Não vai dizer para eles que você quer falar sobre holding familiar. Não é para esconder nada, não. É para falar para eles o seguinte, cara, olha só, eu estou estudando, eu estou me especializando numa área de planejamento patrimonial e hoje a gente conhece uma solução que eu preciso te falar urgente, porque se eu te falar isso antes do dia 5, no dia 5 você já tem chance de não perder um monte de dinheiro que você deve estar perdendo hoje. Se eu te falar isso antes do dia 5, eu te dou essa oportunidade. Se eu te falar isso só depois do dia 5, eu vou me sentir te lesando, porque eu sei de uma informação que vai te ajudar, e que eu não posso reter essa informação para mim. Não posso. Se eu te fizer antes do dia 5 e até o dia 5 você decidir permanecer como está, aí o problema é seu. A escolha é sua. Mas eu quero dormir, quero botar minha cabeça no travesseiro tranquilamente.
Então, o que você vai fazer? Vai falar para essas pessoas que você está estudando esse assunto. Que você está estudando esse assunto. E aí, no momento que você falar isso, a pessoa vai desejar ouvir o que você tem para dizer. Vai desejar ouvir por uma série de razões, algumas que é difícil até explicar agora, né? Uma delas é pela urgência da coisa. Pô, o cara tem até o dia 5 para saber o que você tem para falar para ele. Ele não pode te ligar no dia 6. Senão ele vai se lascar, ele vai perder muito dinheiro. Ok? Então você bota para sentar na sua frente pessoas já desejando te ouvir. É muito diferente daquela que está fazendo a gentileza de te ouvir. Ok? Botou essa pessoa na sua frente. Aí vai conversar com ela sobre os benefícios que ela pode ter ao ter um sistema como esse. Legal. Aí segue do teu jeito. Você já faz isso há muitos anos. Você é bom nisso. Vai dar tudo certo. Esse é o primeiro passo do plano. O segundo passo do plano é você ir além das pessoas do seu ciclo de relacionamento pessoal. É você ir atrás das pessoas para quem você já prestou algum serviço na sua vida e elas gostam de você. Então, se você é advogado, as chances são que você já teve sentença favorável, decisões favoráveis, ou mesmo decisões ruins, que o cara percebeu em você um grande esforço, uma pessoa lutadora pelo interesse dele. Então, essa pessoa já é alguém que tem um respeito por você. Liste quem são essas pessoas que você acredita que tem respeito por você e faça o mesmo procedimento. Terceiro. Você vai listar outros profissionais que são do seu relacionamento, que talvez não sejam donos de imóveis, ok? Mas que tenham relação e autoridade e respeito com pessoas que sejam donos de imóveis. Por exemplo, você conhece um dono de imobiliária? Você conhece um corretor de imóveis? Você conhece um contador? Você conhece um síndico de condomínio? Quantos síndicos nós apresentamos isso, né, Elaine? Muitos. A Barra da Tijuca é o que mais tinha. E o nosso escritório já prestou serviço para vários condomínios. No nosso começo de carreira, a gente apresentava isso para muitos síndicos. E como funcionava? Os síndicos, aquilo era uma informação tão relevante, que alguns síndicos chegavam ao ponto de pedir para a gente assim, Márcio, você pode fazer uma palestra sobre isso lá no condomínio? Porque, cara, todos os proprietários têm interesse em ouvir o que você está dizendo. Todos. Sem exceção. Então, faça isso. Lixe esses três e faz o seguinte, depois volta aqui para me contar como é que foi, se isso deixou algum resultado para você. Elaine, eu penso que aqui sim a gente fecha com chave de ouro. Com certeza absoluta, Márcio. Então, você que acompanhou até agora e já tem o plano em mãos, encaminha esse vídeo para um colega, para ajudar esse colega também. E eu tenho certeza que se você está aqui até agora, você é um advogado de elite e estará no próximo episódio também conosco. Foi um prazer estar contigo, Márcio. E com você também, doutora Elaine, o prazer foi todo meu. Meus amigos, um beijo no seu coração, fique com Deus e te encontro no próximo. Até mais.